Calma, calma. Começando aqui, mais um feedback caótico. Eu perguntei se esse personagem aqui, ele era do LoL. Só pra deixar isso registrado, porque parece muito um personagem de LoL. Mas me falaram, me puxaram a orelha falando não, é do One Piece. Aí eu falei, cara, claramente é irmão do Luffy, porque ele é carinha do Luffy, mano. É igualzinho o Luffy. Só que aí falaram que ele é irmão de consideração. Mas daí falaram que ele é irmão de consideração, mas tem o mesmo sobrenome. Aí eu já não entendi mais nada, velho. Isso aqui é. Cara, se não... ele é o pai do Luffy, vocês que estão viajando aí. Enfim, vamos aqui pra arte que diz o seguinte: Fala Marco, belezinha? Comecei uma ilustra pessoal recentemente e queria uma direção nela. Queria saber se a composição tá legal e se a iluminação faz sentido, e de resto queria dicas pra pintar o mar, sendo que tá sendo a primeira vez que faço. Essa foi a cena para criar One Piece Ace Destroys. Ok, um barco, provavelmente. PS, ela ainda tá em progresso, por isso tão caótica. Abraços. Beleza, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha então. Eu queria só entender qual que é a questão da imagem aqui. É uma evolução? Essa é a primeira versão, essa aqui é um update de render, e aqui um outro update de render, é isso? Vamos levar esse 3 aqui pro Photoshop. Ah, tá, é o progresso. E você tá fazendo ela sem nenhuma color composition ou sem uma color thumb, alguma coisa assim? Você tá fazendo meio no improviso? Eu tô um pouco confuso, principalmente em relação à fonte de luz, assim, que você tá pensando, saca? Porque, dependendo da sua resposta, a gente vai pra vários caminhos nesse feedback, assim, bem distintos. E tudo depende do que você vai me responder. Agora, acabei fazendo com a primeira thumb que veio. Como é que é? Você fez uma thumb, aí você já começou a pintar em cima dessa thumb sem um planejamento? O que seria a color composition seria essa 2 aí, mas a luz principal seria a explosão. Ah, beleza. Tá, isso aqui seria sua color composition. Cara, vou ser bem sincero, assim. Eu acho que ela tá muito simples pra ser um color composition. Eu acho que você conseguiria, com certeza, avançar num sketch mais simples antes de começar a renderizar, saca? Que você já tá renderizando, né, cara? Você fez um. Eu tô sentindo um pouco descoordenada essa ilustra, assim. Vamos com calma. Por que que eu tô falando isso? Porque isso me soa como um mau planejamento mesmo, saca? De tipo, fazer as flats, porque isso aqui pra mim tá parecendo uma etapa de flat, sabe? Sacou? Tá me parecendo muito uma etapa de flat, que você fez aqui as flats, colocou uma cor base e beleza, isso vai ser a sua referência. Color composition é o seguinte, não é uma etapa obrigatória, eu não quero que vocês entendam que é uma etapa obrigatória, mas eu tô sentindo um salto muito estranho de uma cena pra outra, sabe? Tipo, dessa pra essa e pra essa. Até porque a luz tá mudando, né, de acordo com a ilustração, com a etapa da sua ilustração. Tipo, a luz tá mudando. Então aqui, por exemplo, tem uma luz mais forte vindo no braço dele, não tem nada no peito. Aí na outra, aí já tem uma luz super forte no peito dele, a ring light tá super delicada no braço. E aí nessa aqui você já diminuiu muito a ring light do peito. Então tá tipo assim, aparentemente o que eu tô tentando entender aqui é que você tá improvisando muito nessas etapas. Isso pode ser que funcione, mas para um splash e para um trampo que eu sei que você vai passar bastante tempo fazendo, você não acha um pouco improvisado demais? Porque, cara, você vai passar tipo um mês e pouco numa pintura que você começou rapidão assim, tipo muito acelerado. É um questionamento bem real assim que eu tenho para você. E eu queria entender a pira, só para não falar besteira, porque tá me parecendo muito apressado. Especialmente se você quiser usar isso para angariar clientes, é importante que você consiga mostrar um processo mais coerente, sabe? Calma, beleza. Tô calmo. Eu tô calmo. É que eu tô trabalhando com o que você me deu aqui, né? Por isso que é difícil pegar uma imagem que tá no meio do processo, mano. Porque eu não gosto de ter que ler, tipo, eu já pensei nisso, sabe? Putz, pô, então mostra. Droga. Eu estranho porque no seu portfólio você tem essas etapas, né? Acho que não pra todas, mas você tava fazendo umas etapas assim. Portfólio do FC. Vocês lembram dessa? Então, eu não gostaria de ver essas mudanças muito grandes acontecendo ao longo da imagem, tá? E eu gostaria que você
talvez parasse de renderizar a imagem, desse um passo para trás e trabalhasse num color composition, porque ele vai ser o seu guia para outras coisas, especialmente para essa questão da água, que é uma coisa que você acabou de falar que nunca trampou, né? Tipo, nunca pintou uma água e tal. Então, antes até de fazer esse color comp, fazer uns estudinhos ia ser muito bom, sabe? Color composition, pessoal, para quem não tá entendendo o que eu tô falando, é literalmente a composição de cor, tá no nome. Composição de cor. É um nome que não é um nome oficial, que você precisa usar, é simplesmente um nome que a gente usa no estúdio e que o pessoal já tá meio acostumando a usar para essa etapa específica, que é uma etapa que vem depois da sua thumbnail. Geralmente na thumbnail, que é aquela miniatura que você testa a sua composição, a gente faz essas thumbnails em escala de cinza. E depois dessa thumbnail, a gente faz uma linha e testa as cores que vão ser utilizadas na ilustração. A gente faz como se fosse uma pintura bem rápida e bem mais simplificada, mas nessa pintura a gente já consegue ver a harmonia de cor, contraste, temperatura, relação das cores, fontes de luz, temperatura dessas fontes de luz, várias outras coisas que envolvem a pintura, mas é como se fosse uma versão rápida da sua ilustração final. É um quick sketch da sua ilustração final. Porque aí você pega aquilo e usa como realmente um guia e só se preocupa com o render depois. No estúdio que eu trabalho, a gente costuma fazer isso nas ilustrações. Quem faz isso muito bem é o Mike, né? O Mike Azevedo. Eu tento aprender a fazer isso, mas é muito difícil, né? É muito difícil, mas que eu acho uma etapa hoje em dia crucial para uma ilustração ser bem feita. Mas sou eu que tô achando, não quero que vocês, tipo assim, obrigatoriamente tem que fazer isso. O que eu queria ver mais é só um planejamento mesmo. Não precisa mostrar isso, fazer um color comp que nem o Mike faz, assim, sabe? Tipo, isso aqui é um color comp do Mike. E isso aqui é uma ilustração finalizada que a gente trabalhou em cima daquele color comp, entendeu? Então, meio que isso aqui é um mapa de fonte de luz, de cor, temperatura, que a gente usa para fazer o render e o desenho mais bem feitinho, tá? É isso. Mas, resumidamente, isso ajuda demais. Então, eu queria que você trabalhasse nesse color comp sem se preocupar com o render nesse momento, sabe? Eu realmente gostaria de ver isso. Nessa imagem aqui, por exemplo, eu acho que toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ela está extremamente confusa na leitura. Tanto na questão da leitura dos valores, que eu acho que tem uma mistura meio estranha de valor, tanto nos shapes, sabe? Tipo, esse shape aqui eu não consigo identificar o que ele é. Eu não sei se ele é importante no One Piece, mas eu acho que ele vai rolar uma tangente, assim, na hora. Se você só continuar renderizando isso aqui, o que vai acontecer é que ele vai virar uma tangente muito forte aqui. Porque não só pelo valor dele se misturar com esse primeiro plano muito, tipo nisso aqui, como ele também tá meio que fazendo uma curva, sabe? Tipo, ele faz meio que uma curva, e não só nessa parte frontal, mas nessa parte aqui, ó, ele meio que continua essa mesma curva, sabe? Faz uma linha de tangente muito estranha nessa comp, sabe? Então eu não gosto muito desse posicionamento do desenho que tá rolando agora. Eu acho que dava para você trabalhar de uma forma um pouquinho mais sutil. Outras regiões, como essas aqui, elas acabam também gerando meio que uma confusão, assim, sabe, do que tá acontecendo. Eu não consigo ver de forma distinta esses elementos funcionando na perspectiva, criando uma profundidade crível para essa cena. Então, acredito que é isso. Tipo, tenta resolver melhor toda essa região num color comp de jeito mais sketch mesmo, para que você não tenha que resolver isso aqui mais para frente quando você já tiver muitas coisas renderizadas, porque pode acontecer de você perder muito tempo de trabalho fazendo isso, sabe? Até essa questão de qual é a fonte de luz que tá batendo nele tá gerando uma confusão muito braba aqui, sabe? De tipo assim, se é essa fonte de luz da explosão iluminando o rosto dele, por que ela é tão fria? Porque ela não tá tão quente quanto esse fundo, sabe? Eu tô sentindo que as cores também não estão indo para um caminho muito interessante. E eu acho que você acabou fazendo essa decisão para chamar atenção pro poder dele, que tá saindo do dedo. Só que ao mesmo tempo, não tá rolando uma correlação de que foi ele que fez, porque tá muito vermelho, assim, tá um vermelho muito quente comparado com o resto, assim. Então tá confuso ainda para mim, essa composição. E eu não gosto muito de ver confusão num processo de ilustração, porque eu particularmente gosto de ter uma clareza nas etapas que eu tô, assim, sabe? Então por isso que eu fico nessa de... Fiquei meio assim, tô meio assim durante o feedback, sabe? Alguma coisa do que eu falei se relaciona com o que você estava pensando? De alguma forma? Por exemplo, de forma bem simples, um jeito que você poderia
relacionar o personagem com o incêndio era trazer essa mesma cor pro fundo, assim, sabe? Mas eu não sei se esse aqui, do jeito que eu tô fazendo, vai ser a melhor forma, mas, tipo, trazer a mesma temperatura do que tá no dedo dele pegando fogo aqui nesse barco, sabe? Tipo, tem que gerar alguma relação, sabe? Do que tá rolando aqui. Não sei, cara, porque tá muito solto. Ao mesmo tempo tá extremamente contrastadão. Tipo, se eu cerro um pouco os olhos, essa ring light da perna dele, ela meio que agrupa com o fundo, então... Vamos pensar aqui. Uma coisa que eu acho que dá pra fazer de primeira, assim, que vai ajudar até a dar uma unificada nos valores, é você trazer uma fumaça um pouco mais escura e com edges um pouquinho mais softs. Vamos separar um pouco e mostrar um pouco do céu também. Já que você está iluminando de verde essa região toda, então a gente consegue trazer um pouco desse verde no próprio céu. Então eu faria algo assim, ó. Talvez mostrar um pouquinho desse céu ajude a gente a se localizar na ilustração, sabe? E aí pegar essa cor e misturar um pouco com umas cores de uma fumaça mais escura, sabe? Porque a gente não precisa necessariamente deixar tudo claro nesse fundo para a gente entender que é fogo. A gente pode escurecer um pouco e tentar trazer a atenção desse fogo pro barco. Porque aí a gente vai ter dois elementos principais. Porque o que tá rolando agora é que a gente tem muitos elementos principais, sabe? A gente tem o barco, aí a gente tem essa fumaça super contrastada aqui, aí a gente tem esse boom, sei lá o que que é, essa esfera atrás dele, aí tem o fogo no pé dele, aí tem o fogo na mão. Vamos simplificar tudo, vamos dar uma agrupada muito forte em tudo que não é a nossa história principal, tá? A partir disso a gente segue. Vamos fazer isso? A gente resolve melhor essa ilustra. Porque, de novo, assim, é por isso que eu acabo não pegando muita imagem whip na live, porque é um tipo de problema, né, que você tem que raciocinar, assim, pra chegar numa solução, né? Porque são problemas que eu não consigo parar rápido, assim, na live e conseguir resolver, sabe? E nem deveria, né, na verdade, porque a ilustra é sua. Ó, então, o que eu tô fazendo aqui, ó, é tirando toda a atenção dessa área ruidosa em volta aqui, ó. E vai me falando se eu tô maluco, hein? Ou se tá fazendo sentido pra vocês. Marco, Color Composition precisa ser pequeno ou do tamanho da imagem? Não importa. Você que escolhe. Se deixar o arquivo grande atrapalha a sua percepção do todo, então diminui o arquivo. Porque pode acontecer de você, às vezes, estar com um arquivo muito grande e começar a dar muito zoom, sabe? Ó, vou escurecer todo esse fundo aqui. Vamos tentar fazer funcionar. E trazer esse fogo um pouco mais pra dentro. Começar a simplificar essa leitura. Vai demorar um pouquinho mais esse paintover, mas eu acho que vai ser legal. Já me engajei no desafio, cara. Não tem jeito. Agora eu vou tentar botar a ordem. Só pra deixar bem claro, viu, pessoal? Eu não sou contra a pessoa se divertir de pegar, tipo, um sketch e pintar esse sketch. Eu realmente não sou contra isso. Mas é que eu sempre fico pensando de uma forma mais prática
como que eu poderia ajudar, sabe? Nesse sentido de, tipo... Porque às vezes, se é um sketch que vocês estão tentando só se divertir, é difícil pra mim não trazer um feedback mais sério a respeito de mercados ou algo que a galera já tá esperando meio de mim, assim, sabe? Então é meio difícil, é um balanço que é difícil de fazer pra mim. Vou fazer um negócio. Ele tava pra surfar numa tábua? Seria isso? Uma tábua de resquício do barco? Um barco prancha? Ah, isso existe então no anime. Uma prancha motorizada. Então tudo isso aqui atrás, ele cria esse fogo pra esse barco dele se movimentar. Isso existe no anime, é isso? Beleza, show de bola. Então eu vou tentar manter ele nessa mesma mentalidade. Mas ó, só tirando esse ruído aqui, a gente consegue trazer um pouco desse fogo, ó, de forma um pouco... Opa! De forma um pouquinho mais suave. Toda essa região aqui, ó. Como isso aqui é uma splash, seria interessante também a gente trazer um pouco de iluminação pro personagem, sabe? Mesmo que seja um pouco mais fake, pra que a gente consiga ver ele melhor, né? Pra ele chamar mais atenção. Então agora, não tá perfeito ainda, eu talvez tentaria trazer um pouco desse overlap, ó. O próprio barco dele aqui. E quebrar aquela linha de tangente que eu tava falando. Invadindo mesmo, sabe? Uma na outra, ó. Mas aqui, pelo menos, a gente já tá começando a criar uma ideia de duas unidades mais cônicas. O personagem e o barco, tá? E integrando esses dois elementos com o cenário para dar profundidade. É muito trampo pra deixar isso aqui da hora, porque... é uma perspectiva, uma composição difícil, né? Com muitos elementos e tal. Mas, ó, vou tentar fazer algumas dinâmicas de linhas diagonais aqui, porque aqui já tem umas linhas diagonais muito legais. Você sempre faz muito bem, né? Nos outros trabalhos do Francisco, assim, são bem dinâmicos, bem legais, assim, mas eu tô tentando criar uma linha também de
diagonal, assim, ó, na imagem. Então, com o fogo, eu consigo fazer isso. Trazer talvez esse fogo aqui, ó, gerando essa linha aqui, ó, de leitura. Pra trazer de volta pro personagem, a gente volta aqui. Mas ela não vai ficar... Eu vou tentar não fazer ela tão óbvia e tão... Sabe, de ficar voltando aqui naquele círculo que eu tinha comentado e tudo isso, mas... Agora a gente pode tranquilamente, como a gente esverdeou todo aquele fundo e tal, a gente pode tranquilamente tirar um pouco desse vermelhão aqui, ó, e trabalhar com a mesma cor lá do fundo, para relacionar os dois. Vamos criar até um shape mais icônico aqui. E aí a gente ilumina um pouco a mão dele, né? E agora, olha como a gente pode trazer um pouquinho mais de luz pro rosto do personagem. E a gente vai começar a chamar mais atenção pro rosto dele, que é o que importa aqui, né? E aí a gente pode até conversar sobre outras coisas, sobre vida. Vocês querem conversar o quê sobre... Enquanto eu faço a pintura aqui, pessoal. Tem um tanquinho aqui que eu vou apagar com certeza absoluta. Não me importo com tanquinhos. Vamos tirar essa luz do peito dele, acho desnecessária. E vamos trazer uma luz às costas dele, ó. Esse cara é imenso. Por que ilumina esse peito e não ilumina as costas, né? A gente tem que fazer umas perguntas importantes. É porque o render já tá começando a trazer aquele contraste no tanquinho, hein, Francisco? Eu te conheço, rapaz. Vamos lá, tem trabalho. E podemos invadir também o corpinho dele com um pouco mais de luz quente, né? Vindo dessa parte de trás. Deixando essa luz mais coerente, né?
Agora fica com mais carinha de splash. Ó. A gente pode voltar um pouquinho com um overlay, que é, como todos sabemos, a layer favorita, modo de layer favorito da nossa querida Sula. Não sei se a Sula está aí ainda. Em homenagem a Sula, usaremos o overlay para fazer um toquezinho sutil nas transições das cores. Então, vou criar aqui uma layer de overlay. E eu vou trazer só aquele... a Blitz. Na transição. E a gente esquenta essa luz também com esse overlay, entendeu? Screenzinho, screen também para dar uma esquentada nessas cores que estão na área de luz, que eu acho que elas estão um pouco frias demais no contexto que a gente está estabelecendo aqui. Aqui. Eu tô mudando a imagem toda, né, Francisco? Espero que esteja fazendo sentido aí, pelo menos, sei lá, é como eu encararia um color, tá, gente? Aquele color comp que eu tava comentando, eu encararia dessa forma aqui, ó. Pensando na leitura, sabe? Não em render, nem nada disso. Leitura da peça, aquela questão de... a história tá sendo contada, tudo em prol da história, pessoal. Sempre tudo em prol da história. Consigo, como a gente tem uma superexposição dessa fonte de luz que está estourando atrás dele aqui, opa, consigo até escurecer um pouquinho algumas regiões do próprio personagem para a gente gerar mais contraste. Então, por exemplo, vou criar esse multiply. Pergunta boa aqui, ó. Depois do Color Comp, você refaria a imagem ou partiria daí? Eu sempre parto do Color Comp, tá? O que eu faço é separar os elementos que são mais importantes e relevantes do personagem ou do cenário e eu pinto a partir daquilo, tá? Então, por exemplo, nesse personagem aqui, eu com certeza... eu posso mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu com certeza separaria o chapéu, a cabeça, o corpo... porque aí eu volto e eu torno o meu Color Comp, ele se torna basicamente as minhas flats. Entendeu? Mas eu conheço artistas que eles começam do zero, assim, sabe? Eu conheço artista que não faz Color Comp também, viu, gente? Eu tô tentando falar dessa forma porque faz tanto sentido pra mim essa etapa de Color Comp. Assim, a gente tava falando de overmodel e eu vi alguns comentários sobre overmodel, né? O overmodel, pessoal, especialmente em Splash, ele vai acontecer. Vai acontecer propositalmente em algumas imagens, tá? Propositalmente. Especialmente quando a gente tá lidando com áreas importantes da cena, tipo... sei lá, o rosto do personagem. Entendeu? Isso vai acontecer em alguns momentos porque você quer trazer mais contraste, mais atenção e mais render, mais acabamento pra lá, sacou? Então isso geralmente vai acontecer próximo de regiões muito importantes. Dificilmente você vai ver artistas de splash art escondendo regiões
importantes, tipo o rosto do personagem que eu tava falando. Muito difícil disso acontecer. Praticamente impossível. E nem é uma opção do artista, às vezes é uma opção da própria empresa, saca? Da direção lá. Não, tem que mostrar o rosto do personagem, porque é assim que a gente vai vender skin. Ó. Temos um caminho, eu acho. Agora eu só queria voltar com uma layer de lighting, talvez, um pouquinho mais claro assim. Só pra gente colocar mais fogo pontualmente em algumas regiões aqui, ó. Por exemplo, vai ser aqui. Lá no fundo, sabe? Lá no fundo do oceano. Passar a sensação que esse navio ele é tão grande que ele tá até sumindo nessa fumaça. Vou até inverter aqui a relação de valor. E a água, que é uma coisa que você me perguntou e eu acabei não falando absolutamente nada, você tem que deixar ela, eu acho assim que você poderia deixar ela um pouquinho mais reflexiva, sabe? Então trabalhar nesses highlights do céu e do próprio fogo aqui, ó, pontualmente, vai ser bem legal. Se você ilumina absolutamente todos os ambientes com esse fogo, que nem estava anteriormente, o que vai acontecer é que você vai matar até a própria leitura do oceano aqui, né? Porque você vai ter tudo tão iluminado que vai ficar só um espelho, sabe? Então não é tão interessante. A confusão que a gente tinha visto aqui. Pode ser, tipo, água esguichando pra cá, né, e tal. Mas, ó, água esguichando aqui, água esguichando ali no fundo. Motorzinho. A gente pode trazer um pouco mais de contraste pra essa parte aqui. E eu acredito que temos a nossa imagem. Vamos ver o antes e depois, para a gente conversar um pouquinho sobre o que eu fiz aqui. Então, esse é o antes e depois, pessoal. Vamos lá. E vejam também, testem cerrar os olhos, testa ver um pouquinho de longe, tá? Esse é o depois, esse é o antes, ó. Ó, vamos ver de longe agora. É impossível de fazer essa imagem funcionar desse jeito? Eu não acho impossível. Eu acho que dá pra fazer funcionar com certeza, especialmente porque ele tá num contraluz e tal, mas eu acho que esse caminho seria muito mais fácil pra você. Porque você vai ter um ambiente mais controlado e com uma narrativa muito mais simples do que você queria propor, eu acho, pelo menos, tá? Você meio que controla ali os valores e coloca o fogo ou o contraste onde você realmente quer chamar atenção na imagem, sabe? Fica mais natural, com certeza, por causa disso, né? Meio que você não espalha em todo lugar. Tá? Essa região toda aqui, ó. Tá vendo que eu tava falando de resolver essa região, ó? Fica mais simples e tal, entendeu? Antes da gente concluir, o que eu faria para continuar um render disso aqui, só para vocês entenderem, né? Assumindo que o desenho já estivesse certo, tá? Então, eu me aprofundaria bastante durante talvez uma semana para fazer esse color composition muito bem feito, tá bom?
Porque pra mim é a parte mais importante e crucial, sabe? Se você passar uma semana, não estaria ruim pra você resolver essa leitura do color composition, entendeu? Mas eu faria assim, ó. Eu iria com uma layer por cima de tudo. Eu usaria a Pen Tool. E eu faria a seleção dos meus elementos importantes. Então, por exemplo, vamos fazer do chapéu aqui, ó. E eu já vou, na minha seleção, arrumando o desenho, que eu provavelmente já sei que eu errei algumas coisas, sabe? Por exemplo, de espessura. Então, eu já vou arrumando espessura aqui, ó. Beleza? Fiz a seleção dessa parte. Deixa eu fazer a seleção do chapéu todo, vai. E eu já vou corrigindo na flat, né? Nessa seleção aqui. Isso não é um negócio que você vai aprender do dia pra noite, viu? Você que tá assistindo esse vídeo no YouTube às 3 horas da manhã, não é do dia pra noite, não precisa ficar nervoso. Você vai fazendo aos pouquinhos e aprendendo, tá? Ó. Pen Tool, fiz a seleção, correto? A seleção no modo Path, importante. Que é esse modo aqui, ó. Modo Path, tá? Tô com o modo Path, Ctrl Enter. No seu teclado, ele vai transformar essa seleção vetorial em uma seleção de pixels. Com essa seleção, em uma layer vazia, eu vou apertar Ctrl Shift C. Ele vai copiar todas as layers como se elas estivessem fletadas em uma só. Tudo que está à mostra nessa seleção, ele vai copiar. E aí eu vou apertar Ctrl Shift V. Eu vou colar exatamente onde estava, tá? Então aqui eu tenho agora a minha flat color, digamos assim, flat color, entre muitas aspas, preenchida com o meu color composition. Isso não vai funcionar se o seu desenho não estiver certo. Mas se tiver certo, ou próximo de certo, você consegue continuar a partir daqui. Então eu posso pegar, por exemplo, um pincel suave, grandão, e eu consigo preencher, ó, a minha flat baseado na minha seleção. E eu continuaria assim, ó. Eu vou geralmente fazendo isso, ó. Aí vamos supor que eu tenho uma transição muito suave nessa minha flat. Por exemplo, nessa região aqui. O que eu faria? Eu destravo aqui a transparência, venho com a minha Smudge Tool e eu suavizo essa minha transição, ou eu vou com um pincel mais texturizadinho ou suave e eu vou pintando essa transição mais solta mesmo, ó, entendeu? Mas depois eu volto, travo de novo e continuo. Dentro dessa minha flat, eu posso voltar e com a própria Lasso Tool ou com a Pen Tool de novo, eu posso refazendo algumas seleções, ó, para trazer transições mais duras. Por exemplo, para fazer a espessura desse chapéu, ó. Se eu quiser uma seleção mais dura aqui, ó. Aí ela fica certinha. Posso até inverter essa seleção. Se eu quiser reforçar essa hard edge aqui, ó, eu volto invertendo a seleção com Ctrl Shift I. Ele inverte a seleção. E eu vou continuando. Aí eu posso pegar um pincel texturizadão. Começo a colocar um pouco de textura. E vou pintando do jeito que vocês já pintariam normalmente. É assim que eu continuaria a partir de um color, tá? Resumidamente. Mas vocês vão ver isso numa aula que eu vou fazer para a área de membros do YouTube, falando sobre as etapas de ilustração. Eu vou falar dessa parte também. Tanto de color, quanto de render, passando todas essas técnicas para vocês. Tá bom? Resumidamente é isso. Beleza? Antes e depois. Eu quero aplausos. Ó. Então, cara, como eu disse, não é algo que você precisa obrigatoriamente fazer, mas é uma visão que eu tenho para a imagem para deixar ela um pouquinho mais natural, que é o que me agrada mais, assim, sabe? Espero que tenha feito sentido e que seja útil para você de alguma forma. Alisson Marco, pô, ajudou muito, pedi desculpa real por trazer um whip, mas era porque eu tava com muitas dúvidas, não sabia se valia a pena. Mas é o que eu tava falando, se você realmente tem muitas dúvidas, pode trazer, não tem problema nenhum. Mas se você tiver algo que você já vê que você consegue fazer, que você tem a visão de para onde vai, aí nesse caso eu peço que você faça. E aí você traz quando você tiver dúvida mesmo. Não tem problema, eu acho que foi um papo excelente. Tirando a minha confusão, que eu fico realmente confuso às vezes de, tipo, tentando entender o que vocês pensaram. É muito difícil tá na minha pele até para improvisar um feedback desse, né? E fazer alguma coisa que faça sentido e te ajude. E agora não só ajude você, mas ajude outras pessoas também. É difícil, é complicado, mas tá tudo certo. Eu curti pra caramba fazer o feedback. Espero que tenha ajudado aí, mano. É nóis.